Bom dia, eu sou Lizemara Prates e a partir de agora você confere aqui no AgroBand as notícias do campo e a previsão completa do tempo para o início da semana. Conheça os destaques da edição de hoje. Pouca chuva e dias ensolarados garantem uma safra de frutas cítricas com sabor e preços superiores e se encaminha para ser uma das melhores dos últimos anos. O clima também é responsável pelo crescimento da safra de grãos. Conab estima um segundo semestre ainda mais positivo. O ministro da Agricultura afirma que o Brasil precisa fazer o dever de casa para atender às exigências da Rússia. Tem também as informações do Congresso Internacional da Carne, que reuniu representantes do setor no centro-oeste do país. Seja bem-vindo ao AgroBand, que está começando. A cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, sediou esta semana o Congresso Internacional da Carne. Representantes do setor discutiram temas como a redução da carga tributária e novas tecnologias para aumentar a produção e atender à demanda dos mercados. O Congresso abrange diversos assuntos de interesse para toda a cadeia produtiva brasileira e internacional. A senadora e presidente da CNA, Cátia Abreu, falou sobre o agronegócio nacional e o sucesso no mercado de carnes. Apesar deste aumento expressivo na produção de carnes, há muitos desafios pela frente, diz a senadora. Nós precisamos diminuir a carga tributária para sermos mais competitivos com relação aos outros países, a questão da infraestrutura, da logística. Com relação à política agrícola, nós ainda estamos vivendo o passado. Outro desafio, segundo o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, que representou o ministro Wagner Rossi, são as burocracias do setor. Para ele, para que o Brasil cresça ainda mais, é preciso investimentos. O Brasil investiu muito no passado na área física. Na verdade, o investimento hoje tem que ser a melhoria da qualificação da mão de obra, vai ter que investir em novas tecnologias. E para abastecer o mundo até 2050, o Brasil terá que triplicar a produção de carnes. E segundo o ex-ministro da Agricultura, o Brasil tem condições de atender os mercados internos e externos. Além de estar havendo melhorias na parte genética, na parte sanitária, nós estamos conseguindo grandes aumentos de produtividade, tanto na agricultura como na pecuária. E a carne brasileira vai ter que se adequar para atender às exigências da Rússia, segundo o ministro da Agricultura. Para isso, Wagner Rossi prometeu buscar recursos para melhorar a qualidade dos exames sanitários. A decisão da Rússia de cancelar as compras de carne de 85 frigoríficos brasileiros a partir do próximo dia 15 foi recebida inicialmente com estranheza pelo Ministério da Agricultura, já que haveria um acordo dando mais tempo ao Brasil para se adequar às solicitações do importador. O ministro da Agricultura, Wagner Rossi, usou o argumento de que o cliente tem sempre razão ao afirmar que tanto os laboratórios que analisam a carne vendida à Rússia quanto os frigoríficos terão que fazer o dever de casa para atender às exigências. Rossi solicitou à presidente Dilma Rousseff mais recursos para melhorar a qualidade dos exames sanitários. Nós vamos fazer um investimento adicional, né, para dar condições aos nossos laboratórios de atenderem essas demandas. O secretário da Defesa Agropecuária, o Francisco Jardim, me assegurou que nós já temos recursos para começar. E aqui conosco está o consultor agroeconômico Carlos Cogo para avaliar o que nós acabamos de ver nas duas reportagens. A do ministro Wagner Rossi sobre este embargo russo e também lá o Congresso Internacional da Carne no Mato Grosso do Sul. Bom dia, Carlos Cogo. Bom dia, Lizemara. Bom dia a todos. Nessa questão da Rússia, o que efetivamente tem por trás desta suspensão da Rússia que estaria valendo a partir do próximo dia 15? Eu digo estaria porque o comunicado oficial com a data ainda não chegou ao governo brasileiro. Perfeitamente. O comunicado oficial do embargo russo, que seria a partir de 15 de junho, ele ainda não chegou oficialmente ao governo brasileiro, bem como nenhum relatório com itens que teriam sido verificados em desacordo pelos técnicos russos também chegaram às mãos do Ministério da Agricultura. Mas o Ministério já tem a lista de problemas que os russos detectaram e já está, inclusive, se preparando para resolvê-los. Na verdade, o Ministério recebeu uma lista com 58 pontos totais de exames e de procedimentos necessários
para averiguação, mas alguns de maneira absolutamente dispensáveis, não deveriam ser exigidos do Brasil. O Brasil é um país que exporta essas carnes para a União Europeia, para Chile, para todos os mercados que têm um padrão de exigência muito grande, e pedir, por exemplo, como um dos itens a não presença de estrôncio como material radioativo, que não existe no Brasil, não é usado no processo de carnes e nem na América do Sul, é simplesmente colocar um problema a mais para que se venha trazer, na verdade, uma outra discussão, que é uma discussão de caráter diplomático, que é a entrada da Rússia na OMC. Exatamente. Exigências como essa dão sinal, dão pistas de que por trás há muito mais do que essa questão sanitária. Sem dúvida. Primeiro, para que todos a gente consiga ter uma ideia geral da situação, a Rússia costuma fazer esse tipo de procedimento, ou seja, pressões de ordem sanitária para conquistar acordos políticos e diplomáticos. Então isso já é comum, não é feito só com o Brasil, é feito com outros países. No ano passado fez isso com relação à carne de frango nos Estados Unidos. Durante 6 meses interrompeu as importações, alegando uma situação de uso de cloro no frango americano, e depois acabou conseguindo contornar o problema com os Estados Unidos. No caso do Brasil é um pouco diferente, a situação é bem mais grave, tanto para o Brasil como para a Rússia. A Rússia precisa entrar na OMC, precisa aval da Austrália, do Brasil, da Argentina, da União Europeia, que não tem ainda, dos Estados Unidos, todos os grandes produtores agrícolas. E fez muitas concessões nas cotas de importação de carne suína, carne de frango e bovina, já para a Europa e para os Estados Unidos. E ficou com cota muito pequena para ceder aos demais, principalmente o seu maior fornecedor, que é o Brasil. Então isso é todo um jogo político agora, que vai envolver o Brasil não quer ceder essas cotas, quer cotas maiores, também não quer ceder no aspecto sanitário, e os russos usam a questão sanitária, esses questionamentos, esses envolvimentos de pragas, etc., que eles não comprovam, não colocam em relatório, para pressionar o Brasil a aceitar o ingresso da Rússia na OMC na situação em que as cotas estão. Pode ser que não se confirme esse prazo do dia 15, então? Evidentemente pode ser que não se confirme. Primeiro que não há uma comunicação oficial, e pode ser também um jogo de cena, até porque surpreendeu realmente, como foi colocado na matéria, porque já havia ido uma missão russa, uma missão na Rússia do Brasil, no primeiro mês de maio, e tinha já acertado uma volta agora na segunda quinzena de junho. Nesse período, os russos emitiriam um relatório indicando os problemas averiguados. Eles não emitiram oficialmente esse relatório e já optaram por embargo antes de concluir as negociações. É isso que pegou o governo brasileiro de surpresa. E o impacto é diferente para os produtores de suínos, de frango e de bovinos, e para as indústrias dos 3 segmentos também. Isso é importante que se diga. O impacto, se ocorrer, ele será diferente para os 3 segmentos. O mais impactado é o setor de carne suína, sem nenhuma dúvida, porque hoje o Brasil, 40% das exportações brasileiras de carne suína vão para a Rússia. O 45% do mercado local russo é atendido por carne suína brasileira. Então, esse, sem dúvida, é o setor mais afetado. No caso específico do Rio Grande do Sul, mais afetado ainda, porque 70% da produção gaúcha é destinada à exportação ao mercado russo. O segundo setor mais afetado é o de carne bovina, porque hoje o Brasil responde por 30% de todas as exportações de carne bovina são destinadas à Rússia também. No caso de carne de frango é um pouco menos grave, talvez o mais suave das 3 situações, porque não mais do que 5% das exportações brasileiras são destinadas à Rússia. Então é diferente. E o produtor vai sofrer mais porque a indústria pode remanejar para estados onde não há o bloqueio. Exatamente. O impacto para a indústria e produtora é diferente. A indústria, por exemplo, tem 8 ou 10 unidades. Os estados que estão vetados, teoricamente vetados, são Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. Uma indústria que tem, por exemplo, uma planta em Santa Catarina, ela pode redirecionar a exportação de carne suína a partir de Santa Catarina e continuar abastecendo o mercado russo. Então, para a indústria, a situação tem um impacto menor do que tem para o criador. E para o consumidor? Para o consumidor, ser concretizado, e já está acontecendo algum reflexo já da projeção de que os embarques vão reduzir de certa forma, há uma tendência de queda do preço das carnes, principalmente dessas 2 que a gente comentou, principalmente da carne suína e da carne bovina, que já vinham num processo de queda já de uma safra atrasada de boi no Brasil, e que também já vinha um processo de queda do preço da carne suína desde o início de 2011. Então, se ampliaria a pressão de baixa no preço da carne, e isso seria transferido gradualmente ao varejo, consequentemente o consumidor passaria a pagar menos pela carne enquanto durasse o embargo russo. Encerrando em 30 segundos, por isso que essas suspensões são tão importantes, porque afetam a produção, a indústria e a balança comercial do país. Sem dúvida, a Rússia é o maior comprador de carnes do Brasil. Então ela, interrompendo qualquer fluxo de importação, vai
afetar todo o segmento de carnes, né? Ao afetar um ou dois segmentos, todo o complexo é afetado. Industrial, mas principalmente o criador, o produtor, que acaba recebendo um preço menor pelo suíno e pelo frango. Muito obrigada ao consultor agroeconômico Carlos Cogo, que trouxe todos esses esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores sobre o que representa essa medida da Rússia, que quem sabe até não se confirme. E agora nós vamos falar da experiência italiana da Feira de Verona, que pode servir de exemplo para o governo gaúcho aplicar no Parque Assis Brasil, em Esteio, sede da Expo Inter. A ideia é reorganizar o parque em 3 linhas: estrutura física, funcionalidade e gestão. A empresa da Itália, constituída por 2 bancos privados e a Prefeitura de Verona, promove 32 feiras por ano, com faturamento total de 89 milhões de euros. O público chega a 1.300.000 pessoas. A Expo Inter recebe mais de 500 mil de visitantes e tem faturamento superior a R$1 bilhão. E um grande desafio para os governos nos últimos anos é exatamente esse: dar uma maior utilização para o Parque Assis Brasil. A queda do telhado de um dos pavilhões da Ceasa, em Porto Alegre, deixou em alerta a diretoria e os trabalhadores que diariamente circulam no maior distribuidor de hortigranjeiros do Rio Grande do Sul. Um laudo estrutural sobre a situação deve ser divulgado na próxima segunda-feira. O incidente aconteceu na última segunda-feira. Por volta das 5 horas da manhã, parte do telhado deste pavilhão de armazenagem de alimentos caiu sobre um caminhão. Ninguém ficou ferido, mas a queda acabou comprometendo outros prédios. Rachaduras e aberturas fora de nível ficaram visíveis nas paredes. O pavilhão foi construído em 2005 por uma empresa permissionária, que, de acordo com a licitação, tem direito de utilizar o local por 20 anos. Ao todo, a Ceasa tem mais de 400 permissionários e as estruturas preocupam tanto os agricultores quanto a própria diretoria. Se dá um temporal, o cara evita de ficar no prédio dentro, né? É meio perigoso, né? Nesse tempo até deu um temporal, começou a cair vidro, aí o pessoal correu tudo para fora, né? Se acontecer qualquer coisa com uma pessoa efetivamente, algum dano, algum acidente sobre esse aspecto, a responsabilidade acaba sendo da Ceasa, né? Então, esse fato em si, ele nos remete exatamente nessa perspectiva de nós conversarmos com os demais permissionários, com as outras empresas que estão instaladas aí, para nós termos clareza, certeza de que os outros prédios, né, estejam em uma situação de segurança maior. É importante esperar esse laudo aí, tomar providências dependendo do resultado. E agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco você vai ver que a safra gaúcha de frutas cítricas deste ano promete ser uma das maiores da história. A produção de grãos do país bate novo recorde. No estado, o crescimento foi superior a 10%. Tem ainda a previsão completa do tempo. Tudo isso no próximo bloco. A gente já volta.